E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos encarar um personagem que eu já estava querendo trazer faz tempo, o Pinguim, da série da HBO The Penguin. Eu assisti a série lá atrás e fiquei impressionado com a caracterização. Cara, é incrível como transformaram o ator Colin Farrell em um personagem totalmente diferente, cheio de cicatrizes, rugas e aquela pegada caricata. Para quem gosta de pintura realista, como eu, esse tipo de pele é um prato cheio. A gente consegue trabalhar muito bem as texturas, as variações de tom, aquele aspecto mais vivido, mais sofrido. É quase como se cada detalhe contasse uma parte da história dele. Falando em história, o Pinguim é um dos vilões clássicos do universo do Batman. Na série, ele ganha um protagonismo diferente. Não é só aquele chefão do crime que a gente já conhece, mas sim alguém em ascensão, lutando pelo poder em meio ao caos de Gotham depois dos acontecimentos do filme The Batman. Ele é astuto, cruel, mas também tem esse lado carismático que prende a gente na tela. E o Colin Farrell mandou tão bem que você esquece completamente quem está por trás da maquiagem. Então pensei, por que não trazer essa pintura para vocês? Além de ser um baita estudo de pele envelhecida e marcada, também é um personagem icônico, cheio de presença. Vou mostrar aqui meu processo. As camadas de cor, os efeitos de profundidade na pele, como eu vou trabalhando as cicatrizes e os brilhos controlados. Tudo para dar aquele ar mais realista e sombrio que combina demais com o Pinguim. Bom, como vocês já estão acostumados e viram aí no começo do vídeo, já retiramos nossa impressão da Saturn 3 Ultra, removemos da mesa, tiramos parte do suporte e colocamos para lavar. Essa é a rotina básica de todo o projeto, mas cada vez que faço, sempre tem aquele detalhe novo que dá para comentar. Pessoal, não vou entrar tanto em detalhes de fatiamento da impressão, porque já abordei bastante esse assunto em outros vídeos aqui do canal. Mas eu sei que sempre surgem dúvidas sobre configuração, tempo de exposição, calibração da impressora, cuidados, e acredito que falta sim trazer um vídeo só sobre isso, mais completinho. Então, se for um tema interessante para vocês, deixa aí nos comentários que eu preparo um conteúdo só voltado para impressão, sem pular nenhuma etapa. Eu estou começando a trazer vídeos de tutoriais um pouco mais profundos. Um exemplo foi o último vídeo que fiz sobre aerógrafo. Ali eu fui além do básico. Mostrei meu processo de manutenção, como eu manuseio, como diluo tinta, e até respondi algumas dúvidas que vocês tinham me mandado há um tempo. Esse tipo de vídeo é legal, porque serve tanto para quem já pinta quanto para quem está começando, e eu percebi que vocês curtiram bastante esse formato. Então, se você ainda não viu, recomendo muito dar uma olhada depois. Ficou bem completo e pode ajudar bastante a entender como eu mantenho o aerógrafo sempre em dia, o que no fim acaba melhorando o resultado da pintura. E claro, conforme eu vou trazendo esses tutoriais, sempre tento equilibrar com a parte artística, porque eu sei que é isso que dá vida ao canal. Não é só apertar botão, é mostrar como cada ferramenta e cada etapa contribui para transformar uma peça em algo realmente único. Bora agora para o nosso grande amigo de referências, o Pinterest. Essa fase é uma das mais importantes de qualquer pintura, e eu gosto muito de frisar isso com vocês, porque a referência é essencial para chegar num resultado realista. O que acontece muitas vezes é que a gente se empolga em pegar o pincel e sair pintando, mas sem referência, você acaba se baseando só na memória. E a nossa memória tende a simplificar demais as coisas. Pele vira só tom de pele, sombra vira só sombra. Mas quando você tem uma boa foto de apoio, você começa a perceber que não é bem assim. Então a dica é: busquem imagens de qualidade. Procurem fotos que mostrem boa iluminação, que evidenciem os diferentes tons da pele e principalmente que tenham riqueza de detalhe. Assim, vocês conseguem identificar melhor onde estão as texturas, quais áreas recebem mais vermelho, geralmente nas partes mais vascularizadas, como nariz, bochecha, orelha, onde o amarelo começa a ressoar mais e onde as regiões ficam mais dessaturadas, puxando para o azul. Então, antes de começar a pintar, dedique um tempo só para olhar a sua referência. Analise, observe, tente imaginar já como você vai aplicar essas informações na sua peça. É quase como estudar o rosto, antes de traduzi-lo para a pintura. Quanto mais você se familiarizar com a sua referência, mais preparado vai estar. E quando chegar a hora de pintar, as escolhas de cor e textura vão fluir muito mais naturalmente. Esse hábito pode parecer simples, mas ele muda completamente a qualidade do seu trabalho. Então não pule essa etapa, porque é aqui que você constrói a base para uma pintura realista de verdade. Bom, vamos agora para a bancada dar aquela organizada, pegar a lixa e a retífica e mandar ver no acabamento. Essa etapa é fundamental, mas quando a gente está lidando com cabeças avulsas assim, não costuma ser tão complicada. Na maioria das vezes, o que sobra mesmo são as marcas de suporte, geralmente na parte de trás, por conta do posicionamento no fatiador.
E também nas cavidades oculares, no queixo e nas orelhas. Essas são as áreas que a gente precisa dar mais atenção. Eu costumo começar usando uma lixa d'água 400 nas partes mais amplas, porque ela já dá uma uniformizada legal sem comer muito material. E aí, nas regiões onde a lixa não alcança, como cantinhos mais fechados ou detalhes pequenos, eu entro com a retífica, sempre bem de leve, só para suavizar as imperfeições, sem correr o risco de estragar a peça. O importante nessa fase é ter paciência e não forçar demais. Um bom acabamento aqui vai garantir que a pintura assente muito melhor depois, sem aquelas marquinhas indesejadas que acabam tirando o realismo da peça. Depois do acabamento, eu gosto sempre de lavar bem a peça usando álcool no aerógrafo. Esse passo pode parecer simples, mas faz toda a diferença. O álcool ajuda a retirar qualquer excesso de gordura, poeira ou resíduos que tenham ficado depois do lixamento e do manuseio. Muitas vezes a gente não percebe, mas só de encostar a mão na peça já fica uma camada de oleosidade que pode atrapalhar bastante na hora da pintura. Quando a superfície não está completamente limpa, o primer pode não aderir da forma correta. Isso acaba resultando em falhas, descascados ou até manchas na pintura final. Por isso, eu insisto tanto nessa etapa. A limpeza é praticamente a garantia de que tudo o que vem depois vai funcionar bem. Então borrifo o álcool com o aerógrafo. Deixo ele agir um pouquinho. E assim a peça já fica bem mais preparada para receber o primer. É um cuidado rápido, mas que aumenta muito a durabilidade e a qualidade do resultado final. Agora levei a peça lá para fora para poder aplicar o primer. Eu gosto de fazer isso fora do estúdio, porque geralmente o primer é a base de solvente e bem tóxico. Então sempre prefiro utilizar esse tipo de material em um ambiente ventilado e, se possível, usando máscara adequada. Segurança em primeiro lugar, sempre. Na hora de aplicar, o segredo é começar leve. Faça uma primeira camada bem fina, quase como se fosse uma poeira, só para criar aquela aderência inicial. Depois disso, aí sim você pode vir com uma segunda passada mais pesada e uniforme. Esse cuidado evita que o primer escorra e garante uma cobertura muito melhor para receber as próximas etapas de pintura. Uma coisa que sempre acontece depois de aplicar o primer é que começam a aparecer áreas que precisam de mais acabamento. Quando a peça está só na resina, a gente não consegue enxergar todos os detalhes com clareza. O primer funciona quase como um revelador. Ele mostra exatamente onde ainda ficaram marcas de impressão ou pequenas imperfeições que passaram despercebidas. Por isso, eu sempre aproveito essa fase para dar uma segunda mão de acabamento. Vou com calma, revisando toda a superfície, lixando de novo onde for necessário, até eliminar de vez essas marquinhas. Pode parecer um retrabalho, mas na prática é o que garante a qualidade do resultado final. Imagina você investir horas numa pintura realista, cuidando de cor, textura, brilho, e depois perceber que a peça está cheia de linhas de impressão marcando por baixo. Isso quebra totalmente a ilusão de realismo. Então, esse tempo extra agora é um investimento que evita frustração lá na frente e deixa a pintura muito mais limpa e profissional. Agora vamos para a parte da pintura. Eu gosto bastante de começar sempre do tom mais claro para o mais escuro, porque isso me dá um controle maior na construção da pele. Então iniciei aqui com uma base bem pálida, quase fantasmagórica mesmo, usando uma mistura de cerca de 95% de branco e o restante dividido entre amarelo ocre e vermelho. Esse vermelho é bem sutil, coisa de meia gota só para dar aquela quebrada no branco puro. Todos esses tons eu preparo bem diluídos, justamente para poder trabalhar em várias camadas. Essa forma de aplicar a cor em camadas finas é o que me dá controle sobre a transição e a profundidade da pintura. É bem diferente de tentar acertar a cor logo de cara em uma única aplicação. E aqui vale destacar que eu não diluo só em água. Eu utilizo também médiums acrílicos que deixam a tinta mais estável, com uma transparência bonita e sem perder a aderência. Essa combinação ajuda a construir camadas translúcidas que vão se somando, criando aquele aspecto mais realista da pele. É como se a gente fosse revelando a vida do personagem aos poucos. Agora eu estou preparando um marrom bem diluído para começar a criar algumas texturas na pele. Se a gente deixa a tinta aplicada de forma lisa demais, sem irregularidades, a pintura acaba ficando chapada, sem profundidade. E é justamente a textura que faz toda a diferença aqui. As texturas não servem apenas para marcar rugas, poros ou cicatrizes. Quando elas são combinadas com a pintura em camadas, elas ajudam a construir profundidade, a dar a sensação de que a pele realmente tem volume, que existe algo acontecendo por baixo daquela superfície. É parecido com aquelas artes feitas em resina epóxi, onde o artista desenha um detalhe, aplica uma camada de resina, depois desenha mais uma parte, aplica outra camada, e assim por diante. Quando você olha o resultado final, o desenho parece estar em 3D, com uma profundidade incrível.
Na pintura de pele acontece algo parecido. Como a pele humana é levemente translúcida, a gente precisa simular essa transparência através de várias camadas de cor e textura. E falando rapidamente sobre a pele, ela é formada basicamente por 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme. A epiderme é a camada mais externa, fina, onde a gente enxerga as variações de cor, manchas, marcas. A derme é a camada intermediária, cheia de vasos sanguíneos e colágeno, e é justamente ela que dá aquele tom avermelhado e quente em algumas regiões. Já a hipoderme é mais profunda, rica em gordura, e influencia nos tons mais amarelados. Então, quando pintamos, estamos tentando reproduzir essa estrutura complexa de forma visual. É por isso que só aplicar uma cor chapada não funciona. Precisamos brincar com essas nuances, sobrepor camadas finas, criar microtexturas. Tudo isso junto é o que traz aquele realismo quase tridimensional para a peça. Então agora vamos focar um pouco mais na pintura com o pincel. Aqui eu uso a tinta bem diluída, aplicando devagar, em camadas finas, para ir trazendo os tons da pele com mais naturalidade. Lembra lá no começo do vídeo quando eu falei da importância de escolher boas referências? É aqui que isso faz toda a diferença. Imagina a gente tentar renderizar todas essas variações de cor sem enxergar bem o que está acontecendo na pele real. Seria praticamente impossível chegar perto do realismo. Com o tempo, é claro, vocês vão perceber que a pele humana segue alguns padrões. Regiões mais quentes, áreas mais frias, zonas onde o vermelho aparece mais forte ou onde o tom fica mais amarelado. Isso vai ficando automático e você começa até a se antecipar em algumas situações. Mas mesmo assim, cada indivíduo tem características muito próprias. Tem gente com mais manchas, cicatrizes, pele mais translúcida ou mais opaca. Para essa etapa, eu trabalho principalmente com vermelho, amarelo, azul, marrom, branco e um pouco de cinza. Sempre muito bem diluídos e aplicados de forma suave. A ideia não é cobrir de imediato, mas ir sobrepondo camadas, que se misturam aos poucos, construindo aquela sensação de profundidade que a pele tem naturalmente. É um processo mais demorado, mas é justamente isso que traz o realismo. Cada camada que você coloca acrescenta uma informação nova. Uma mancha mais avermelhada, uma região mais fria puxando para o azul, um reflexo mais pálido com branco ou cinza. No final, todas essas variações juntas é que dão vida ao rosto. Agora vamos para a parte do cabelo. Nesse início, eu gosto de pintar de forma bem genérica, aplicando primeiro um tom de base uniforme. Esse tom inicial é só para estabelecer o fundo, e depois eu venho trabalhando variações e detalhes por cima. Mas o que realmente faz diferença no cabelo não é só a cor em si, é o ponto de brilho e reflexão. Se você exagera no brilho, o cabelo pode acabar parecendo molhado, artificial. Por outro lado, se deixa completamente fosco, ele perde vida e fica sem a textura característica. O segredo é encontrar esse equilíbrio, deixar algumas áreas mais reflexivas, mas de forma sutil, criando aquele aspecto aveludado em certas partes. Essa variação de brilho, junto com as diferentes camadas de cor, é o que dá naturalidade e faz o cabelo parecer real. A partir desse ponto, eu comecei a expandir a pintura de uma forma mais distribuída por toda a peça. Não fiquei mais preso a apenas um detalhe ou uma região específica, mas sim olhando o conjunto, sempre comparando com a minha referência. Esse é um hábito muito importante, não se deixar enganar pelo nosso olhar acostumado. Quando a gente fica muito tempo olhando só para um ponto, corre o risco de perder a noção do equilíbrio geral. Então, o que eu fazia era analisar a peça como um todo e identificar quais áreas ainda estavam destoando. Nos pontos em que percebia diferença em relação à referência, eu entrava ajustando tonalidade, textura e também a profundidade, para que tudo começasse a conversar de forma mais natural. Esse processo de equilibrar cada parte é como afinar um instrumento. Às vezes, é um detalhe pequeno, mas que faz toda a diferença no resultado final. Também comecei a inserir pequenos detalhes que eu sentia que estavam faltando. Muitas vezes, são justamente esses microajustes que dão vida para a pintura e tornam a peça mais convincente. É aqui que a paciência se torna fundamental. Não adianta tentar correr ou apressar demais, porque essa fase é realmente de sintonizar, camada por camada, até que os tons e texturas fiquem no ponto certo. Esse é o momento em que a peça começa a ganhar uma unidade, em que as diferentes partes se conectam visualmente. É trabalhoso, mas extremamente recompensador quando você vê que o resultado começa a se aproximar do que imaginou lá no início do processo. Depois de deixar a peça descansar por um dia, voltei para a etapa final, que é uma das mais delicadas. Terminar a íris e adicionar aqueles pequenos detalhes que realmente fecham o realismo. Como se trata de elementos muito sutis e minuciosos, eu precisei recorrer a uma ferramenta que ajuda bastante, um óculos com lupa embutida.
Esse tipo de acessório é excelente para esse tipo de trabalho, porque o olho humano sozinho muitas vezes não consegue captar ou executar com precisão detalhes tão pequenos. Com a lupa, eu consigo enxergar melhor nuances de cor, linhas finíssimas e transições muito sutis, especialmente na íris, que é um dos pontos mais importantes para dar vida a uma escultura. É nesse momento que cada traço e cada ponto de cor precisa ser aplicado com muita paciência e controle, porque qualquer excesso pode comprometer a naturalidade do olhar. Além da íris, também fui acrescentando os últimos retoques em áreas menores da peça, sempre pensando que esses microdetalhes, somados, fazem a diferença no resultado final. São como assinaturas invisíveis, que o espectador pode nem perceber conscientemente, mas que criam uma sensação de realismo muito mais convincente. E agora, vamos ver como ficou a peça completa. Depois de todo o trabalho, cada detalhe finalizado, é hora de conferir o resultado. E é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um like se curtiram e de considerar se inscrever no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu espero ver vocês em uma próxima pintura.